Ora então, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que vai. O meu nome é Luís António Matos Duarte, sou natural do Bombaral, nasci em junho de 45. O meu avô paterno era ferroviário, desculpe. Criou 5 filhos numa caseta próximo da estação e o meu avô materno era agricultor. Quer dizer, foi dentro deste ambiente que eu cresci. Do lado do meu avô ferroviário, vivi a minha infância praticamente dentro da estação do Caminho de Ferro de Bombarral, que na altura aquilo era um mundo autêntico, não é? Aquela estação tinha um movimento, uma coisa, nos dias de hoje é fácil de imaginar, mas só contando, porque aquilo de facto era uma coisa muito competitiva para o género de vida que o Bombaral tinha. Quer dizer, o Bombaral teve aquele boom como Conselho Agrícola e praticamente todas as mercadorias passavam por aquela estação. Quer dizer, desde barris de vinho, aos cereais, batatas e mesmo o próprio gado. Eu cheguei a ver juntas de bois a serem embarcadas nos vagões da estação do Bombaral. O movimento era muito, quer dizer, a maior parte do movimento era feito de noite, vinham aquelas máquinas a vapor, que as linhas, aquilo tinha um género de primeira linha, segunda linha, a segunda linha estavam encostadas aos armazéns de vinho de Bombaral. Aos armazéns de vinho havia também um armazém com produtos agrícolas, sulfatos e coisas assim, que tinha ali também. Tinha também ali um género de um ramal, onde eram efetuadas as cargas e as descargas, né? Mas aquilo era um pequeno mundo, eu mais os meus primos, e não só isso, o meu avô incutiu sempre em nós o gosto do trabalho, porque o Caminho de Ferro tinha uma missão, quer dizer, os empregados podiam ter pequenas parcelas onde tinham as suas hortas. E geralmente as hortas eram encostadas ao rio, onde vinha a água, que a água era o essencial para regar os respectivos produtos hortícolas, né? Então lembro-me bem que o meu avô tinha uma picota, através da picota ia buscar a água ao rio, onde vinha o respectivo balde, e depois aquilo era encaminhado para aqueles carreirinhos, e depois nós estávamos ali e ajudávamos. A água era cortada por um canteiro, depois vinha outro canteiro, e era assim que ele fazia. Praticamente sustinha a casa que ele tinha. Do género do meu avô paterno, era um pequeno agricultor, quer dizer, ele manhava as suas coisas. Morreu muito cedo, mas eu mais ou menos transmitiu também algumas heranças para os filhos, entre os quais o meu pai. O meu pai tinha pequenas parcelas que amanhava, tinha o seu emprego, que era cobrador dos capestantes na altura. E nas horas vagas, quer dizer, todos os bocadinhos que tinham era para amanhar aquele bocadinho de terras que vinha e outros produtos, batatas, coisas assim. E lembro-me também, quer dizer, de manhãs, ao tempo da vinha que ele tinha, levantava-se cedo para ir enxofrar. Às vezes fazia-me com ele, era sempre um sacrifício. Eu acompanhá-lo naquela, eu também não gostava nada das fazendas, mas era um dever que nós tínhamos e assim. Fui crescendo, saí da escola, fiz a 4ª classe, apanhei os piores professores que existiam no momento do Bombaral, que era a Dona Ofélia e o professor Romano. Depois havia o professor Daniel Pires e o professor Navais. A Dona Ofélia era uma coisa que só contado porque não tinha graça. E nós fugíamos sempre de ir para aquela aula, porque aquilo tinha o seguinte, tinha o horário, enquanto as outras escolas tocava a sineta às 2h30 vinham embora, e ela, por capricho dela, nós ficávamos sempre até às 3h30, 4 horas. Ficávamos sempre a fazer um género de part-time. Quer dizer, o bem... É onde ainda é hoje, junto ao campo de futebol? Não, era aqui onde é a junta da freguesia. Era um conta que nós tínhamos e então era precisamente rigorosa, né? Basta dizer que nós à saída, aquilo tem uma escada junto à freguesia, né? E fazíamos a fila, perfilar ali, fazia a fila, e enquanto não tivessem todos caladinhos, ninguém saía ali da aula.
Saíamos a escada e chegámos cá abaixo, tínhamos que parar novamente e tínhamos que estar todos caladinhos para nós vermos para a rua. Saíamos à rua, aquilo era um despejar, era a gritar e mais coisas assim, porque vínhamos oprimidos daquelas coisas todas e pronto, é assim. Durante a minha infância escolar, pronto, tive as minhas brincadeiras, não, lembro perfeitamente, íamos tomar banho ao rio, o Rio Real não é nada que é hoje, né? As águas eram límpidas, havia ali um sítio, ali no Ponto Real, para o lado da Quinta da Granja, onde eu extrair areias para a construção civil, e então ficavam ali buracos, no verão ficavam ali buracos onde ia buscar as areias, ficavam uma espécie de uns fundões, e vinha o inverno, aqueles fundões mantinham-se, e nós depois vinha a primavera e coisa, e íamos ali tomar banho, quer dizer, era uma autêntica piscina natural que nós tínhamos ali assim, né? Além disso tínhamos também 2 tanques, que era onde está a autometalúrgica, havia uma mina, eu espero bem que lá esteja ainda, uma mina, e depois em frente à mina tinha um tanque aí com 10 metros por 5 metros, e então alguns tinham o privilégio de lá ir tomar banho no verão, né? Estávamos no nosso fato de banho, e aí estávamos o nosso banhozinho, isso era um dos tanques, e havia outro lá em cima na Saibreira, nos Picaus. Havia também lá um tanque, porque aquela zona lá em cima também é muito rica em água, né? Tínhamos um tanque, os pais mamanhavam aquele terreno e éramos permitidos lá ir tomar banho também, quer dizer, eram os nossos privilégios também. Tínhamos também as nossas pescarias nos rios, o Rio Real e o Rio da Córrega eram férteis em enguias e os rebaques, e nós então, o Rio da Córrega, fazíamos uma represazinha lá mais acima, quer dizer, fazíamos uma represa grande, a água ficava ali contida e outra parte do rio ficava seco. Claro, os peixes e as enguias que não tinham água ficavam todos ali e eram fáceis de capturar daquilo assim. Essa pescaria era feita com alguns bombarralenses que ainda conseguem então, sim, pessoais que é de crianças da minha altura, colegas meus de escola. Alguns já morreram, outros ainda são, mas tenho aí vários. Havia o Vítor Maleiro, o Artur Mata Carlos também, e havia um certo número quer dizer, isso era naquela parte que no verão, naquele que o rio tinha um caudal mais saliente de água. Usávamos um cesto em vime, metíamos aos cantos do rio e o outro fazia uma batidazinha, e depois quando se abre ali levantávamos o cesto e lá estavam as enguias, aquelas coisas todas. Havia também outra faceta, quer dizer, a caça aos pássaros, né? Hoje em dia crio rolas, mas não sou capaz de matar aquilo, mas quando era mais miúdo, os perdalinhos, coitados, eram um alvo possível, né? Tínhamos os nossos grupos de caça, tínhamos as fisgas, andavam as fisgas, e aquilo era mais fácil matar. Era a sua, aqueles seixozinhos redondinhos, quando era a altura dos pardalinhos novos, são mais fáceis, ficavam ali quietinhos, nós errarmos à primeira, estavam quietinhos, e à segunda a descer, vinham para baixo também. Fui crescendo, depois a seguir às fisgas, quer dizer, tínhamos outro desporto já com armas de fogo, não é? Havia 1 ou 2 que trabalhavam em oficinas, que é de serralharia, então começámos a fazer as nossas próprias espingardas, chamávamos as espingardas de carregar para a boca. Era uma coisa artesanal, quer dizer, tinha um pipezinho, metíamos a pólvora, depois metíamos um bocadinho de jornal, fazia de bucha, depois metíamos o chumbo. Na parte de trás tinha o fulminante, que onde estava o rastilho, os fulminantes. Havia casas que vendiam isso, praticamente a pólvora, o chumbo, vendiam isso tudo. E então lá íamos, mas aqui era tudo coisas ilegais. Muitas vezes éramos apanhados pela GNR, quer dizer, ouviam os tiros, metiam-se à nossa espera e pronto, e partiam-nos a arma, não é? Quer dizer, era logo ali no momento, mandava aquilo ficava, coitado, a nossa obra ficava estragada, não é? E era feita em que material? Aquilo era de fazer, ficava um cano galvanizado no cano da água e depois levava um reforço naquela área que se dava a explosão do sobre a prova, que era para reforçar, porque o cano galvanizado, aquilo abre e dá em si, né?
um dos maiores inimigos que nós tínhamos nessa altura era o avô aqui do Nuno, era o Sr. Taborda. O Sr. Taborda andava sempre em patrulhas, era cá nada e então esperávamos, eu ouvia os disparos, depois quando nós aparecemos ali deitávamos a mão. Mas isso foi passando, quer dizer... Que idade é que tinha nessa altura? Diga? Que idade é que tinha? Nós tínhamos aí 13, 14, 15 anos. Chegou uma altura que eu cheguei a ter 18 anos, depois o que é que eu faço? Tirei a carta, a licença de caça. A licença de caça já dava direito a ter uma espingardinha. O Sr. Taborda um dia estava à nossa espera, cá o menino cacete outra vez, aperta a espingarda, só espera, eu tenho aqui a licença, tenho as duas importar, vai dar tudo aqui. Tens a licença? Coitado, ficou com uma queixola, vai lá. Estas pequenas histórias assim. Depois, pronto, há uma coisa que também gostava de falar da nossa Feira de Agosto. A nossa Feira de Agosto era a festa principal que nós tínhamos naquela altura, né? Então nós, os mais novos, andávamos o ano inteiro a juntar dinheiro. Então todos os sacos de papéis, aquilo podia-se vender que é no ferro velho, mas andávamos a sacos de papéis, íamos ao ferro velho, vendíamos as sacos e ele pesava aquilo, que era jornais. Depois tínhamos as cabeças que é dos fogareiros, daqueles fogareiros a petróleo que faz aquele barulho, aquilo era cobre, também juntávamos 5 ou 6 e lá a vender, amilhávamos aquele dinheiro. As peles dos coelhos, nessa altura havia um senhor que andava no barral a comprar peles de coelho, porque as peles de coelho, as pessoas matavam os coelhos, era um género sazonal da comida lá na nossa casa, e então as peles de coelhos agarrámos aquilo contra a parede, aquilo ficava ali a secar e no fim de secas aquilo valia dinheiro, não sei porque é que eles queriam as peles de coelho, e então era outra fonte de receita. Depois vinha a Feira de Agosto, mas 8 dias antes da Feira de Agosto começavam a chegar os carrosséis, o circo, aquilo era uma autêntica festa. Lá em cima do Alto Rocio, aquela parte toda era tudo coberto de ti. Então andávamos, olha, já veio o circo, mas já veio o circo, lá todo ver o circo, olha, já veio uma pista de automóvel, olha, já veio o carrossel, e aquilo era uma autêntica, quer dizer, era antes da Feira de Agosto e depois da Feira de Agosto, porque a Feira de Agosto geralmente tinha 3 dias fortes, eram 1, 2 e 3. Mas a feira ficava sempre mais 8 dias, quer dizer, havia aquelas barracas, já havia chineses com aquelas barracas muito grandes naquela altura, ficavam sempre praticamente 8 dias ali assim. E os chineses, e as barracas das farturas, os frangos assados, aquilo era um mundo espetacular. A gente geralmente guardávamos sempre para os últimos dias porque aquilo havia um saldo para os outros dias, quer dizer, as viagens do carrossel, em vez destes tojos, estavam só 50 centavos, aquelas que comprávamos as senhas, aquilo tudo. Então, era uma coisa extraordinária, né? E depois, foi pena que aquilo tivesse acabado, quer dizer, mas quem teve a culpa, quando a meu ver, principalmente, foi as festas de Peniche, porque os feirantes tinham aquele circo, quer dizer, vinham aqui, depois para o dia 15, iam para as Caldas da Rainha e depois então é que iam para Peniche, porque as festas de Peniche geralmente eram feitas sempre no fim do mês de agosto, né? Desde que as festas de Peniche começaram a ser cá na primeira semana de agosto, foi um autêntico escalavo, né? Praticamente fazia-se a mesma, mas já com menos gente, já com menos feirantes, mas pouco a pouco foi desaparecendo, chegando aos dias de hoje também, né? Era um chamariz e muita gente aquilo assim. Isto trazia aqui milhares e milhares de pessoas, né? Isto é uma coisa extraordinária, né? Era também um ponto de encontro. E era aquele ponto do ano que geralmente todos nós estreámos uma peçazinha de roupa, não é? Eu cheguei a ter um tio, mas isto é autêntico, cheguei a ter um tio que em pleno de agosto andava a passear feira acima, feira abaixo, com o sobretudo vestido. Andava ali com o sobretudo a mostrar-se aquela... Sempre havia os fotógrafos lá à minuta, geralmente as pessoas tiravam a sua fotografiazinha lá na feira, porque era mais barato e tanto. Aproveitava o momento para tirar a fotografia de feira. Exato, a fotografia. Pronto, quer dizer, esse período escolar, aquela coisa toda, acaba a escola com 10 anos, o meu pai e a minha mãe, embora o conselho que é do professor era para continuar a estudar, achava que eu tinha potencialidades, mas não havia verba para isso, não é? E então saí da escola em junho e em setembro já estava empregado, com 10 anos. E o meu primeiro emprego foi precisamente num fotógrafo.
foi num fotógrafo que havia, o fotógrafo Carvalho, mas antes o seu Carvalho foi aquele que o Celestino herdou depois a casa fotográfica. Quer dizer, o Carvalho na altura era um indivíduo de Lisboa, tomou de espaço uma casa fotográfica que havia ali em frente ao Zé Proença, onde está hoje a papelaria Mil Homens. Aquilo estava dividido em várias secções, né? Estava ali, o prédio tinha aquela secção, depois tinha ao meio, tinha uma casa que é de artigos elétricos, depois era uma mercearia. Mais tarde, quando o Franklin Mil Homens comprou aquilo que é para fazer a tipografia, é que aquilo ficou tudo amplo, né? Mas o meu primeiro emprego foi de fotografia, quer dizer, lá pouco ou nada fazia, naquela altura tirava-se as fotografias, mas era tudo retocado à mão, quer dizer, o negativo vinha, depois as rugas que a pessoa tinha, os fotógrafos com lápisinho retocavam aquilo tudo na altura. Esse fotógrafo, o seu Carvalho, aos domingos tinha o seu casamento, aos fins de semana, mas eu já sabia que quando havia casamentos tinha o fim de semana sempre estragado, porque quer dizer, apanhava o domingo, né? O domingo era o único dia que eu tinha que é para brincadeiras, aquela coisa toda, lá tinha aí com ele, e íamos fazer as reportagens do casamento, depois ele vinha ao laboratório revelar a fotografia, fazia a fotografia, depois ia mostrar a prova, mais ou menos como o Celestino faz hoje em dia, já fez assim, mas era preto e branco, né? Lá tínhamos que levar aquelas coisas todas, mas aquilo era diferente da fotografia de hoje em dia, né? Tínhamos que fazer os banhos para revelar as fotografias, os banhos, há vários produtos que faz o banho certo que é para a fotografia, mandava-me ali à drogaria aqui do Sr. Miguel, comprar aquilo tudo, depois lá tinha que estar a fazer os banhos, misturar, aquilo tinha a sua formazinha, a mexer aquilo tudo, e depois metíamos no garrafão, e aos poucos íamos usando aquilo para revelar as fotografias, era revelado. Depois no fim aquilo era uma câmara escura, né? Não pode haver claridade ali, a única claridade que é uma lâmpada encarnada que não afeta a fotografia, né? Aquilo era esmaltado, o ampliadorzinho para cima e para baixo, aquela coisa. Tive ali 2 anos, que é no seu Carvalho. No seu Carvalho depois mudei para a tipografia. Quer dizer, ele nunca me aumentava, andava sempre com 3 escudos por semana. O meu pai chateou-se um dia, olha, espera aí, tens que mudar aqui. Então foi falar com o Sr. Franklin. O Sr. Franklin era primo direito do meu pai. Primo direito do meu pai, pronto, foi aquilo. O Sr. Franklin Homens tinha as suas ideias, teve preso como comunista, pronto, isto não tem nada a ver com isso. Mas, quer dizer, era comunista, mas depois do horário de trabalho não era nada de comunista, não, aquilo fazíamos 10 horas por dia. Mas o que eu digo não faço fácil. Fazíamos 10 horas por dia e depois à noite ainda me fazia lá ir buscar o correio, porque o correio, antigamente o correio ia para Lisboa através de cada linha férrea, passava às 10 horas, havia uma carruagem própria para o correio e nós íamos ter o correio porque seguia diretamente para Lisboa, era o único sítio. De manhã ia para Lisboa e de manhã vinha para o Bombarral, para o correio. E então, quer dizer, trabalhava até tarde, depois tinha que lá ir às 9h30 no fim de jantar buscar o correio, porque o homenzinho só tinha tempo à noite para fazer os pedidos e aquela tinha que lá ir buscar aquilo tudo. E ali estive ali praticamente até ir para a tropa. Que gente de trabalhos é que faziam nessa tipografia? A tipografia era uma coisa totalmente diferente. Era tudo manual, por exemplo, tínhamos a composição manual, porque o jornal, por exemplo, aquilo era tudo de letra, tinha um computador, era tudo feito letra mão a mão, havia umas caixinhas com as letras separadas, o A, o B, o C, e nós compunhamos aquilo tudo, letra a letra, o espaço, aquela coisa toda, e conforme compunhamos, fazíamos um jornal assim grande, depois tínhamos que estar a meter as letras outra vez dos mesmos sítios, que é nos caixotes, aquilo era um trabalho, e os livros de faturas a mesma coisa, havia os traços, havia aqueles traços próprios para fazer as faturas, aqueles espaçozinhos, era um trabalho extraordinário, uma coisa, aquilo é um trabalho de arte. Quantas pessoas trabalhavam na tipografia? Quantas pessoas? Quer dizer, havia 2 tipografias naquela altura, era a tipografia Judícibus, onde teve o Sr. Bacatrão, que era o pai do Sérgio Bacatrão, e a minha tia Palmira, que são meus tios também.
E já vem do tempo do Sr. Evaristo Judícios, era uma tipografia antiga de Bombarral, onde foram os vários jornais, os ecos de Bombarral, tudo era feito lá. E havia o Milhomes também. O Milhomes era um empregado da tipografia Judícios. Entretanto, o Sr. Milhomes, através da política, aquela coisa, foi preso, teve uns presos anos como comedista, não é? E depois, quando saiu, estabeleceu-se por conta própria. Ali no Largo da Igreja, mais ou menos onde está hoje a agência funerária. Pronto, aquilo havia uma tipografia ali é que ele começou, e ali é porque eu fui, quando saí da fotografia, fui para ali. Estive ali assim até ir para a tropa. Depois, fui para a tropa. Entretanto, enquanto estava aqui na tipografia, pronto, apareceu o futebol. Havia o campo de futebol, o campo de futebol estava no meu bairro, que era o bairro dos Matinhos, onde está hoje o campo de futebol antigo, mas o campo de futebol, aquilo era uma autêntica enciclopédia para nós todos, né? Quer dizer, como eu, havia mais outros jovens que estavam empregados, então, no fim do trabalho, 7h30, 8 horas, aquilo juntava-se ali 20, 30 rapazes ali no campo de futebol. Tínhamos vários jogos, jogávamos ao Berlim, jogávamos ao peão, chegávamos ao eixo, às cavalitas. Não era só futebol. Depois, mais tarde, que começou a ver futebol. Só rapazes e raparigas? Só rapazes. As raparigas, nada de mistura. Já na escola primária tudo, aquilo era tudo separado. Né? A escola é masculina de um lado, a escola feminina para o outro. Né? Não havia aquelas misturas que é hoje. Né? Porque os rapazes hoje sabem qual é a fartura que têm, né? Naquela altura era diferente. Né? Veio o futebol, pronto, quer dizer, começo com 13, 14 anos. O campo de futebol não era reduzido como tinha, o campo de futebol era um retângulo grande, era um dos campos que tinham as medidas máximas do distrito de Leiria. Entretanto, há umas cabecinhas pensadoras que resolveram fazer uma pista de ciclismo no campo de futebol. Estragaram o campo todo, quer dizer, começaram um género aquelas lomas para a pista que tem que ser inclinada, aquela terraplantagem, começaram a tirar terreno do meio para o lado. Mas no fim daquilo já está tudo, iam alcatrar aquilo tudo, mas aquilo ficou sempre com o muro encostado à pista. Veio a vistoria para aquilo, chumbou a pista porque estava ali o muro, então os ciclistas andavam ali assim, estava o muro encostado à pista, se houvesse um acidente ou qualquer coisa, era tragédia. Então ficou praticamente, o futebol memorial ficou parado uns 7 ou 8 anos. Ficou aquilo tudo ali assim. E foi mais ou menos em 55, 56, 57. Entretanto, havia rapazes como eu que tinham o bichinho da futebol, então o que é que começámos a fazer? Fizemos uma equipe e íamos jogar às terras aqui, quer dizer, os 11 amigos do Bombarlense. O Bombarral não tinha futebol, mas havia aquele grupo que era amigos do Bombarlense. os 11 amigos do Bombarlense, quer dizer, tínhamos o equipamento, era mesmo do Bombarlense, mas andávamos de terra em terra, uns iam de bicicleta, outros a câmara às vezes emprestava ao Jeep, levava o Sr. João Malta, levava alguns com eles. Aquela coisa, e lá aparecíamos, lá andámos aí 2 ou 3 anos, íamos a Rio Maior, íamos a Obras, éramos requisitados porque havia, de facto, rapazes jeitosos daquilo. Entretanto, quer dizer, há uma comissão que se intitula, então começámos a arranjar o campo. Quer dizer, tirámos aquele terreno que estava em excesso assim de roda e fizemos um campo, mas já não tinha aquelas medidas máximas, já ficou o campo mais reduzido. E andámos ali assim, com esforço, depois do trabalho íamos todos a trabalhar, eram contratadas várias firmas, uns davam o cimento, outros davam aquilo, fizemos um muro praticamente à volta do campo e começámos então a experimentar, a ver várias equipas de Lisboa, equipas de firmas, como a equipa que é dos telefones, que vinham aqui jogar aqui ao Bombarral, eram bem recebidos, viam os seus copinhos, aquela coisa toda, mas nós de facto tínhamos uma equipa boa, quer dizer, então começou-se a incutir na malta inscrever-me novamente no Campeonato Distrital de Leiria. Quer dizer, o clube arranja uma direção nova, então que começámos a inscrever daquilo, mas havia um problema, quer dizer, nós para treinar, tínhamos de treinar
e não tínhamos o campo onde era elétrica, a água que tínhamos era água fria. Então, lá com a ajuda da Câmara, lá montaram umas varolas, meteram umas lâmpadas mais fortes e treinávamos só em metade do campo. Não tínhamos luz para mais. Mas no inverno aquilo era um problema, porque as bolas lameadas, as bolas ficavam sujas de lama, ficavam escuras, então começamos a pintar as bolas de branco para vermos as bolas. E pronto, e foi assim, em parte também foi que o Bombarlense ressurgiu novamente, né? Arranjámos cá a direção, a troco de alguns... da direção do Bombarlense, a troco de várias mecenas, como havia peditório e tal, e escrevemos aquilo, depois íamos jogar. Começámos a jogar o primeiro ano do campeonato, mas não íamos em excursões, não íamos em carro, não, íamos em carros particulares. Só que os carros particulares, o senhor que levava o carro ia mais a esposa e nós, coitados, vimos cá atrás, não podíamos rir, não podíamos nada. Tínhamos que ir ali caladinhos para cima e para baixo. Assim. Assim. Pronto, quer dizer... Tinha 17 anos, nunca fui júnior, nunca fui infantil, nada em inscrever-me como sénior. Mas para ser inscrito como sénior tive que ir a uma inspeção em Lisboa, ao centro de medicina, para ser aprovado, e o meu pai teve que assinar uma declaração como deixava jogar cá naquele escalão, porque era um escalão mais avançado. Pronto, e lá andei a jogar cá no Bombarlense durante 10 anos, 10 ou 11, 12. E foi de facto um período bom da minha vida, quer dizer, o desporto é onde nós arranjamos de facto bons amigos para a vida, não é? E foi muita gente que eu conheci ali naquele clube. Entretanto fui para a tropa, assentei para em Leiria, naquele período de facto que era uma sorte não irmos ao ultramar, não é? Por acaso, talvez derivado de quando preenchi o formulário dizer que percebi alguma coisa da fotografia, eles aproveitaram por uma especialidade no Exército que era fotocine, que é as pessoas que andavam a filmar e a projetar depois os filmes, e a dar filmes que eram nos quartéis, aquela coisa toda. Quer dizer, era uma especialidade que não carecia de tantas pessoas para o ultramar, quer dizer, havia aquela reserva, e eu, por sorte, nunca fui para o ultramar. Pronto, passei os 4 anos praticamente aqui perto de casa, quer dizer, estive em Leiria, depois fui para a Amadora, depois estive em Campo de Ourique, depois estaram comigo no Campo Grande, onde há hoje aquela universidade que lá estava, era o quartel de Engenharia 1. Universidade de Lusófona. Por sorte ou por azar, quer dizer, a minha especialidade não era requerida assim por vários trabalhos, deram-me para eu tomar conta de uma cantina. Claro, fazia as compras todas para a cantina, ia à manutenção militar, era bacalhau, era aquilo. A cantina tinha a sua loja de mercearias, e quando os pratos podiam ter as coisas mais baratas. E o bacalhau, naquela altura, havia uma crise, mas depois há aqueles esquemas que a gente entra ali assim, né, que o dinheiro era um bem preciso. Né? Durante esses 4 anos consegui meter o vinho todo que o meu pai produzia lá na cantina. Vinha um carro lá da coisa, com os carros, fazia aquela transação e assim. Saí da tropa, o Franklin queria-me dar a sociedade. Mas nunca gostei muito daquelas coisas, aquele processo de trabalho que ele tinha. Entretanto, o meu sogro, ainda não era meu sogro, tinha vários irmãos no Canadá, e o meu sogro vai para o Canadá. Eu já namorava a minha esposa, vão todos, né? Quer dizer, eles vão, mas passado 8 meses a minha esposa também não gostava daquilo, e então voltou para trás sozinho. Casámos por procuração. Fizemos o casamento quando ela cá chegou, e tive cá mais 3 anos, mas o meu bichinho de imigrar também estava entre mim, e pronto, e depois mais tarde emigrei para o Canadá também. Emigrei para o Canadá e tive lá 18 anos praticamente, quer dizer, e depois deixei uma filha, a filha tinha 14 anos, se não fosse aquela altura de para ela regressar, também nunca mais regressava, né? Quer dizer, ela tem uma idade, já tem as suas ideias próprias, e regressamos
Regressámos, havia vários colegas antigos que propuseram uma sociedade, que era a Real Gráfica, com o Zé Manel, éramos 4 ou 5 antigos colegas, mas eu vinha com aquelas ideias, mas é outro assunto, quer dizer, como tipógrafo, fui para o Canadá como tipógrafo e depois cheguei lá, tirei um curso de soldador. Trabalhar com papéis depois de trabalhar com ferro é uma coisa... Pronto, fui para o Canadá como... Saí daqui a tipógrafo, quer dizer, depois, mas o Canadá é um país que é de oportunidades, é uma coisa extraordinária. Cheguei lá, a minha esposa já é grávida e eles deram-me 6 meses de escola, a aprender inglês, pago. Eu andava a aprender, mas era pago para estar ali assim. Porque não é qualquer pessoa que vai para o Canadá, era preciso a carta de chamada, a pessoa tem que se responsabilizar pela pessoa que chama, aquela coisa toda, né? Mas depois há aqueles programas do governo que tem que nós vamos aproveitando aquilo. Vou para a escola aprender inglês, por ter pensado isso, ter um curso de soldadora e estive numa fábrica como soldadora praticamente durante 20 anos que lá tive, 18 anos que lá tive. Entretanto, lá no Canadá tive várias, por exemplo, como sou sportinguista, havia lá o núcleo sportinguista de Toronto, que é o núcleo oficial do Sporting, onde vários anos também fui diretor, fazíamos festas, aquilo tudo, mas aquilo é uma coisa extraordinária, que faço uma festa, mas aquilo está sempre cheio, não é? As pessoas vão ali e havia baile, mas o baile tinha sempre direito a almoço, a jantar, as pessoas jantavam, depois divertiam-se ali um pouco, dançavam. É um bocadinho de Portugal. É um bocadinho de Portugal, é. Mas eu cheguei ao Canadá numa altura que já a comunidade portuguesa já estava muito adiantada, não é? Que os primeiros imigrantes que foram para lá passaram de facto um pouco daquela coisa toda. E há várias histórias que se contam, por exemplo, as pessoas iam desejosas de comer bacalhau, não diziam bacalhau, entravam numa loja de mercearias e diziam, Mister, o quê? Faziam aquele coisa que é do bacalhau, esperem um bocadinho, iam lá dentro e traziam uma guitarra. Pensava que era só os homens, coitados, e há outra história, mas esta também é verídica, é uma história que lá na construção, a construção tem vários pisos, tinha vários pisos, e coitado do homem andava mal dos intestinos e vinha por aí abaixo e encontrou também o senhor a perguntar-lhe onde é que é a casa de banho. Mister, me? Disse, what? Me? Diz o homem assim que piano? Outras histórias assim também. Isto também faz parte da coisa, isto é a da história dos imigrantes. E havia outro coitado foi para lá e foi por uma cela. E havia uma cela e o casal tinha uma filha e a filha, coitada, apaixonou-se por o homenzinho que estava lá, o rapaz sozinho, era da idade dela. E ela, coitada, viu o homem estar a lavar a roupa dela e ele depois estar a passar a ferro. E então chega-se ao pé do homenzinho e diz, I love you. E ele disse, deixa estar, eu lavo. E ela assim, you don't understand me? Não, eu estendo também, Estas coisas, os pequenos contas. Já agora, voltando aqui à sua juventude, portanto, além do futebol, e o Sr. Luís, como jovem, gostava-se de divertir. Na altura, como é que era a diversão aqui no Monte? A diversão, Paulo, isto é assim, a diversão, por exemplo, eu também não troco a minha infância, a infância, por exemplo, era uma infância mais saudável, nós praticamente também não bebíamos cerveja, a única coisa que nós bebíamos era vinho, o copinho de vinho, mas eram as refeições, aquela coisa toda. Então tínhamos os nossos bailes, que é na sede antiga do Orlance, aquilo era um espetáculo, né? Vinham grandes conjuntos de Lisboa, o Zé da Silva, e coisas assim, e então nós, conforme havia o baile que é da primavera, fazíamos aquela sala antiga do Barral era toda ornamentada com verduras, qualquer coisa, vinha os bailes da pinha. No baile da pinha tínhamos uma pinha no meio, havia a dança da pinha, aquele que puxasse coisas para a pinha branca, era o rei da pinha. E havia o baile da chita, para aquela rapariga que fosse mais bem vestida, com o vestido, são ideias, da chita. Havia o baile da chita que era fazer, e depois havia os bailes que é do Carnaval. Os bailes do Carnaval é uma coisa extraordinária, quer dizer, o clube era pequeno para albergar tanta vez, quer dizer, abriu as inscrições, aquilo era por marcações,
das cadeiras, estavam todas, e vendiam aquilo tudo, quer dizer, o baile do Carnaval, 2 ou 3 semanas, já a sala estava completamente passada, não é? Quer dizer, havia 2 matinés, domingo e terça-feira, havia 3 bailes de Carnaval, que era domingo, segunda e terça. No Bom Barrelense também? No Bom Barrelense, também havia no teatro? No teatro, e chegou a haver nos bombeiros também da mesma altura, aquilo era uma coisa especial, quer dizer, mas as pessoas, quer dizer, mascarar-se não iam muito, mas aquilo era divertir-se, aquela coisa, era uma coisa extraordinária. Então tínhamos 3 filas de cadeira, atrás as meninas, depois atrás do coisa estava a mãe e a avó, aquilo ia tudo, ia tudo ao baile. Nós, por exemplo, algumas, a gente gostava que de se agarrar as raparigas, porque aquilo era um fruto proibido na altura, agora que agora ainda é, né? Mas havia as meninas, não aperto tanto que a minha mãe está ali a ver, então metiam assim o braço e gostava. Durante o baile havia damas ao bufete, que era, nós andávamos a assar e para ter mais uma receita para o clube, dizia assim, os cavalheiros têm que acompanhar as meninas ao bufete. Então íamos todos com a nossa dama, a menina um chocolatinho, ou havia um cape, era aquela bebida com a laranja, com a danagem, aquele meio capezinho, e lá pagávamos aquilo, depois vinhamos outra vez todos contentes. Assim, havia também uma moda que às vezes dava quer dizer, havia um baile, qualquer coisa, então de repente diziam assim, agora esta moda que vai a seguir é a americana. Vinham as meninas convidar os rapazes cá acima. Cá acima, era uma coisa espantosa. Nós ficámos todos inchados, havíamos convidados. Isto agora a propósito dos bailes, não se tem atualmente muita ideia que o Bom Barral teve tradição de carnaval. Se formos ver as fotografias do seu espólio, vê-se que desde há muito tempo que o Bom Barral começou a comemorar o carnaval. Claro que ficou abafado por todos, por Caldas, mas houve essa tradição. Houve a tradição, mas não foi só o ano ou dois, aquilo foi durante décadas que era assim. Nós chegámos a ombrear com o Carnaval de Torres Vedras, né? Vinham excursões, fazíamos uns bailes que eram nos antigos Armazéns da Borra, onde está ali o Lidl, havia ali uns armazéns grandes, porque não havia salas que é para albergar tantas pessoas, né? Então faziam de facto grandes, mas aquilo era madrugada dentro, não era? Inclusive com os porteiros. Os porteiros, aquilo tudo, aquela coisa toda, não é? Era feito pelas associações, como é que funcionava esse? Não, quer dizer, aquilo havia uma comissão todos os anos, né? Havia várias pessoas que estava o senhor Canhão, que era um senhor que estava no notário, havia o Vasco Pereira da Conceição, fazia com o senhor Henrique Cortes, o senhor Delmar Daura, o Olivier Laura, quer dizer, depois tinham os seus barracões próprios para fazer os carros de algoz, quer dizer, aquilo era tudo por amor à camisola, quer dizer, embora as entradas por vezes pudessem ser cobradas, mas aquilo dava um bocadinho de trabalho, e depois, às vezes chovia também, né? Estragava o carnaval de todas as pessoas. Não, mas chegaram a ver excursões e tudo, comboios especiais de Lisboa e tudo, para estes trabalhos do carnaval aqui, assim, era uma coisa espantosa. Como havia também uma coisa que já se faz hoje em dia, os cortejos de ofrendas. Os cortejos de ofrendas também eram uma fonte de receita para o nosso hospital, né? Todas as freguesias, quer dizer, primavam e apresentavam as melhores dávidas, aqueles carros, tanto faz com dinheiro, como coelhos, abóboras, tudo, ovos, coelhos. Aquela marcha de Salgueiro que eu falava há pouco foi criada para o cortejo de ofrendas do hospital. Depois tinham aqui o sítio próprio que é para leiloar esses produtos, não é? Quer dizer, cada dia iam leiloando aquilo conforme aquilo era durante a semana e leiloavam aquilo, depois as receitas era tudo para o hospital. O próprio hospital tinha a sua fonte de receita, que eram os terrenos de Falcão, porque vocês sabem perfeitamente, os terrenos de São Té era tudo em parcelas, estava tudo alugado, e tudo aquilo, pelo menos vinha, aquilo era o terço. Havia ali uma balança antes vem lá do Falcão, antes de chegar à estrada que vem do Valcovo, havia uma balança, todas as tinas de uva que vinham armanhadas, estava ali uma senhora a pesar aquilo. Já sabia que no terço do apuro daquela tina de uva era para o hospital de Bom Barral. Mas isso estava mesmo no legado da dona Inocência Cairela.
estas histórias, por exemplo, já temos agora no passado, a empresa que é dos cabestantes que existia aqui neste espaço, que era uma coisa espantosa. Chegaram a ter 300 operários, entre tudo, 300 operários daquilo tudo. E o maior problema que tiveram dos cabestantes de Barbagal foram os senhores agrários, grandes agrários, que aquilo era um problema para eles, porque havia uma classe operária que ganhava o dobro dos trabalhadores do campo, o dobro ou o triplo, mas havia um problema, a oficina que existia aqui tinha uma serene, quer dizer, chegava a hora das pessoas irem para casa, aquilo fez, quer dizer, isto ouvia-se às 6 horas, sem cabeça, ouvia-se aqui nas rondeiras todas, quer dizer, os pobres trabalhadores, a ouvirem aquilo, a saber que tinham que trabalhar até ao pôr do sol, e mais de 3 horas, 4 horas, e a saberem que recebiam bem do seu ordenado, quer dizer, aquilo criou uma onda de revolta. Os cabestanos, ao tentar expandir a empresa, que já era, as instalações já eram pequenas, apresentam um projeto na Câmara que ia para aquele sítio aqui onde está, a seguir ao Teatro Eduardo Bazão, aquela várzea toda para aí, queriam fazer aquilo que implantaram nas Caldas, queriam fazer o mesmo que aqui. Quem era o presidente na altura? O Sr. Abel Pereira da Fonseca. Claro, arquivou o projeto, foi dando até que os cabestanos chatearam-se e foram embora do Umbral. Estas coisas. Na altura, portanto, agora nós vemos uma rodoviária, praticamente passageiros, transporte de passageiros. Na altura não, portanto havia oficinas, arranjavam... Quer dizer, vinha o chassi e era tudo montado aqui, não é? Quer dizer, saíram grandes operários mais tarde, carpinteiros, bate-chapas, tudo, havia aqui uma grande... Depois, há uns foram com a firma, mas outros ficaram aqui no Bombarol, quer dizer, por exemplo, os Alexandres trabalharam lá, há certos carpinteiros, os pintores também, mas bate-chapas, também trabalharam lá, e depois seguiram a própria profissão que aprenderam nos cabestanos, aquela coisa, mas aquilo era uma coisa extraordinária, não é? Mesmo já no meu tempo, a firma Cabestano era ali assim, quer dizer, para Lisboa agora há muito, mas vinham de Leiria, vinham 3 carros, precisamente à noite, paravam ali, estavam ali um quarto de hora parados, as pessoas saíam dos seus autocarros, iam ali ao Lila tomar a sua bicazinha, era uma coisa, assim, essas pequenas coisas que nós tínhamos uma grande indústria vinícola, eu era pequenino e eu lembro-me bem, quando estava cá na tipografia, ia receber as faturas, por exemplo, aos Bernardinos, aos Bararos, aquela coisa, eu entrava por ali dentro, havia aquela azáfama que havia ali do vinho, aquela coisa toda, era uma coisa extraordinária, não tem nada a ver. Depois aquilo que aconteceu a seguir já praticamente todos nós sabemos, não é? Quer dizer, as firmas foram, os mais velhos morreram, os filhos, muitos deles também já não tinham aquela coisa para o negócio como tiveram os pais, e pouco a pouco foi-se tudo desfazendo, não é? Já agora, há bocadinho falava na estação, e essa parte do Presidente da Câmara ser o Abel Pereira da Fonseca, o facto da estação ter ficado aqui, ao haver uma estação no Bom Barral, também se deve, de certa forma... Não, isso é uma história também que pouca gente desconhece, e a pessoa que se deve em parte do caminho ferro passar por aqui, quer dizer, tem a sua avenidazinha lá com o nome escrito, Casimiro da Silva Marques, é a única, mas esse Casimiro da Silva Marques foi o principal obreiro do caminho ferro ter passado, porque o primeiro projeto que existiu, o caminho ferro ia passar ao Sanguinhal. Quem estava no Sanguinal era o grande proprietário, o senhor dos Vinhos, o mesmo que fez aqui da Sanguinal, que era o senhor Homero Fonseca. Esse senhor tinha uma propriedade e tinha uma forte posição em Lisboa, não é? Mas o Casimiro da Silva Marques tinha muitos amigos lá no Senado português, conseguiu dar a volta ao projeto, e de facto o Umbarral ficou em parte o nome que teve durante muitos anos como dele, e o nosso agradecimento deve ser esse senhor que deixou o falcão à sua sobrinha, porque a Dona Inocência não tem nada a ver, aquilo foi uma herança que o tio. Esse senhor esteve em África muitos anos e arranjou uma grande fortuna, depois regressou a Portugal e, pronto, era como era do Umbarral, comprou muitas propriedades, das quais o falcão, aquela coisa toda, não é? Mas isso, vocês devem ter o legado
o legado, mesmo que a própria Dona Inocência Carel deixou aos bombarlenses, não é? Quer dizer, o legado depois foi todo alterado, nada daquilo, quer dizer, o último possuidor daquele legado é a Câmara Municipal, mas a Câmara Municipal praticamente apoderou-se, ou deram-lhe aquilo de que é de mão beijada, porque aquilo é um bem que foi deixado aos bombarlenses, é assim. O senhor recorda-se como é que funcionava o hospital na altura? Então, recordo, o hospital era o hospital, fazia-se tudo ali naquele hospital, né? Quer dizer, fazia pequenas operações, viam vários médicos que tinham as suas consultas diárias ali assim, quer dizer, tinham o seu internamento. O internamento, não eram enfermeiros, eram irmãzinhas que existiam, espanholas, que existiram ainda no Moral durante muito tempo, que tiveram aí assim, pronto. E depois o Sr. Dr. Albuquerque, que era um grande amigo do hospital, havia vários médicos assim. E pouco a pouco, depois veio o 25 de Abril, aquelas coisas todas, pronto, mudaram, já não era hospital, depois era Misericórdia, depois, pronto, e até que chegou aos dias de hoje, praticamente aquilo que já não é nada que é dos bombarlenses, aquilo pertence à União das Misericórdias, né? É assim, Paulo, olha, da minha infância, o que é que eu posso, quer dizer... E o cinema? Também era muito... O cinema tem várias histórias do cinema, quer dizer, o cinema, para os mais novos, aquilo era um vício, éramos viciados em cinema. Só que tínhamos um problema que cada bilhete da geral custava 3 escudos, né? 3 escudos... Para três escudos, aquilo havia cinemas aos domingos e às quinta-feiras e o orçamento não estava para ir ao cinema. Então, os meus amigos, esperávamos que do lado da geral, que é aqui na rua Veste Duarte, havia ali uma porta que era para a geral. Esperávamos então que os documentários passassem, ele trazia sempre 2 ou 3 documentários antes dos filmes, e depois batíamos à porta lá do porteiro, ao Sr. Maurício, ao Sr. Humberto. Desde nós dois entramos com o bilhete e eu disse, estão vocês sempre com a mesma conversa, vão lá buscar o bilhete. Então entrámos 2, ficámos a 15 tostões cada um e entramos os 2. Mas em geral aquilo era bancos de madeira, aquilo era tudo corrido, não é? E ficava muito ao pé, no pé que é do Écar, não é? Quer dizer, aquilo tinha uma coisa, nós vinhamos, mas aquilo havia filmes, de facto, aquilo era sempre cheio, os filmes do Tarzan, filmes do Errol Flynn, do Eddie Murphy, filmes de cowboys, e havia certos filmes de cowboys que estavam ali de 3 horas a passar, aquilo aos 2 depois começava a repetir sempre as mesmas cenas, estávamos ali 3 horas a ver, mas havia pessoas que iam à matinê e eu só ia para ver aquela coisa toda, e também chegaram a fazer grandes bailes ali no cinema, né? Aquilo, bailes passagens do ano, bailes de carnaval, tiravam as cadeiras todas, encostavam aquilo à parede e faziam-se, mas o cinema, aquilo era um movimento. Às quintas-feiras, aquela parte ali do cinema, havia para ali, às quintas-feiras, à noite, aos domingos, havia ali 100 bicicletas, todas encostadas umas às outras. Pessoas que viviam aqui nas aldeias vinham de bicicleta, tinham outros transportes, alguns vinham a pé, para beber simples. Aquilo, de facto, foi um período também grande. O cinema teve grande, havia filmes. E em algum momento era dirigido também aos miúdos? Era só o cinema para... Não, aquilo havia, por exemplo, às vezes vinha a Páscoa ou qualquer coisa, havia aquela a Direção-Geral de Espetáculos tinha aquelas coleções. Para menores era até 6 anos. E depois havia para os maiores até aos 13 anos. Depois havia só filmes para os 18 anos. Que eram aqueles filmes que eles achavam que eram mais picantes, não é? Pessoas já em fato bem, aquela coisa toda, nós até aos 13 anos não podíamos ver aquilo. E então, às vezes estávamos ali, não, só podes entrar. A gente querer ver filme era restrito, não podíamos entrar. Não era obrigado aquela coisa toda. Não, mas aquilo foi de facto um período que me deixa de várias saudades. E mesmo o próprio Barrola em si, tinha muitos alfaiates, pessoas que andavam a perder a costura e depois eram empregadas lá do alfaiate. Quando era a hora de almoço, por exemplo, cada 1 hora, às 2 ou às 3, as pessoas iam todas por aí acima, havia-se um movimento a ir e a vir, pessoas da rua, era uma coisa...
por exemplo, já falam que é nas falas na fábrica das camisas, não estava cá no período, também dizem que o Bom Barral, durante aquele período que a fábrica das camisas esteve aqui instalada, foi um período muito grande, porque todos aqueles operários que existiam lá saíam, davam um certo movimento ao Bom Barral, não é? As coisas todas assim. A Scania, não sei se é da mesma altura da fábrica das camisas, porque, quer dizer, em época alguma eu me lembro do Bom Barral ter duas fábricas desta dimensão a operarem na vila, não é? Portanto, só isso devia dar realmente uma dinâmica enorme à própria vila. Não sei se nos quer falar alguma coisa relacionada com a cerâmica Bom Barralense. A cerâmica Bom Barralense, quer dizer, a cerâmica Bom Barralense, eu praticamente também vivi encostado ali à cerâmica Bom Barralense, ali nos Matinhos, e pronto, eu lembro-me, embora não muito, lembro-me, quer dizer, enquanto rapaz cheguei lá a entrar adentro, quer dizer, gostava muito de lá ir, porque a cerâmica Bom Barralense, existiram vários artistas naquela cerâmica, quer dizer, há certas peças cerâmicas hoje em dia que valem água ou dinheiro, e já agora que há pouco tempo estava uma dessas peças aqui estava umas peças aqui na feira que é das velharias e chamei a atenção a alguém da Câmara, está ali aquela peçazinha, um pote assim grande com asa, a cerâmica custava 150, 160, era uma boa peça para o museu. O museu, então nós não temos verbas para isso. Olha, tem pena disso não ter chegado. Nós não temos verbas para essas coisas, enquanto como essas há outras coisas assim. Quer dizer, por isso é que às vezes a gente, com o Bom Barralense, fica assim um pouco... Há pouco amor à camisola. Há pouco amor à camisola, mas andam muitas peças dispersas aí, assim, da cerâmica Bom Barralense, mesmo a nível individual. Há uma coisa, por exemplo, que a mim também me custa, por exemplo, a própria Câmara não tem uma medalha comemorativa que é do cinquentenário do Conselho de Bom Barral. Não tem? Não tem. Não está a dar uma novidade. Não tem, e por acaso aqui há tempos comprei uma, né? Eu tenho várias medalhas aqui do Conselho sobre várias casas, né? Bom Barralense, do teatro, dos bombeiros, vai se amealhando ao longo dos tempos estas coisas assim, e pronto, e passo a vida nisto, né? Quando é que se tornou colecionador? Patrícia, colecionador, quer dizer, como... Primeiro fui fotógrafo, não é? Aquele género no bichinho que era fotografia, começou logo ali a incutir, né? Por exemplo, hoje em dia, há certas casas de famílias tradicionais barralenses que as pessoas morrem e os filhos, as primeiras coisas que fazem é mandam todo aquele espólio, vão ver aquela gaveta onde estão as fotografias, quer dizer, fotografias individuais do pai e a mãe, mas aquelas fotografias de grupo, de eventos que aconteceram dos pais, aquilo vai tudo para o lixo. É uma coisa espantosa. E daqui a pouco tempo, aqui, a casa do Sr. José Manuel Pateleia, os herdeiros foram ali assim, e veio uma empresa qualquer, que encaixou aquilo tudo, e ele pôs aquilo tudo para o lixo. Entre aquelas coisas, havia lá fotografias, de facto, notáveis, que era... Quer dizer, esta falta de sensibilização. Eu, por exemplo, há pessoas antigas que eu vou à casa deles e tens lá uma fotografia, não é tua, não estou bem, assim em grupos, quer dizer, durante este percurso todo, as pessoas vão-me facilitando. Eu tenho lá dezenas de fotografias, a minha mulher, estás aqui a fotografias de pessoas que já morreram, às vezes o espírito deles andam para aqui. Eu fico assim a olhar para ele, se calhar tem razão. Porque eu tenho dezenas de fotografias também, uma estou arquivadas, outras estou assim, também pertenci muito tempo ao Notícias do Barral, fui um dos fundadores, e fui tirando, ao longo dos anos, fui tirando várias fotografias e fui amealhando também algumas. Mas agora há umas maquinazinhas que nós metemos a película em si e aquilo faz a transição logo também que é para o computador, fica com a fotografia, também não sei se aquilo conheces, não conheces? Não é preciso ter a fotografia, mete-se a película dentro daquilo e aquilo automaticamente é transformado em fotografia, porque assim é uma grande revolução, né? E depois existia também o Sr. Elmar Lara, foi um dos primeiros fotógrafos aqui do Barral, tinha muitas películas preto e branco, daí ele
antes de falecer também me deixou muitas películas daquilo tudo, né? Desde aquelas coisas todas. E, portanto, Já não falou nos jornais? Fale-nos um bocadinho das órgãos de comunicação social aqui. os órgãos de comunicação social, enquanto tipógrafo, ainda imprimi e compus alguns números do Ecos do Bombarral. Acho que o Bombarral, o diretor. Foi o primeiro jornal de Bombarral? Não, isso é outra coisa. Aqui há tempos, aquele senhor que está à frente, que é da Rádio Miúdos, chegou a Bombarral e quer dizer, quis saber alguma coisa sobre a empresa local, desde os jornais que existiram, e segundo ele diz, veio à Câmara e também ninguém soube dizer nada. Os jornais que tinham existido no Bombarral, portanto, eu por acaso, há uns anos atrás, tínhamos feito uma exposição dos jornais, dos primeiros números dos jornais existindo no Bombarral, e então dei-lhe uma brochurazinha pequenina onde vem as datas dos jornais que existiram de facto, que é no Bombarral, aquelas coisas todas também. Há outro assunto também, há muitos amigos miúdos da escola que às vezes querem fazer certos trabalhos sobre certos temas e não têm, por exemplo, os tópicos. E então Diga-nos lá quais são os jornais. Estou curioso agora, eu também não sei. Dos jornais? Os jornais têm vários. Quer dizer, o primeiro que existiu foi o Clamor do Bombarral. Agora, que era um jornal em 1800 e qualquer coisa. Depois não havia uns jornais, havia um género de uns pequenos que era tipo de política, dar aquelas piadas todas. Havia a Tesoura, depois existiu o Besouro. E depois começou a fazer esses que a Cláudia já mostrou aí, tem algumas vezes que era o como é que chama-se? Cláudia, qual é os jornais antigos já agora? Fugiu. Cláudia, pode chegar aqui, por favor? Tem os números, tem a Voz do Bombarral. Como é que se chamavam os jornais antigos? Tem a Voz do Bombarral, qual é a Pátria? A Pátria e qual é? E o outro? E a Voz do Bombarral. E o outro republicano, não há um entre a Voz. Aí eu digo já. Então, a Pátria, houve a Pátria, depois houve outro, e depois é que houve a Voz do Bombarral? A Voz do Bombarral e depois houve uma, mais recentemente, que era o Jornal do Bombarral, que saiu. A Mocidade, exatamente, é essa Mocidade. Que depois este que era o Jornal do Bombarral, que o senhor Luís Camilo Duarte fazia parte também dessa também tenho esses dúvidas, mas o que existe, o moderante pesado foi o Ecos do Bombarral. Eu, por acaso, tenho os números todos dos Ecos do Bombarral, que comprei. O que é que havia nesses jornais? Quais eram os Paulo, tu sabes que um jornal da Terra é uma autêntica enciclopédia. Por exemplo, agora existe este vazio, isto é um mal muito grande para a Terra, porque estas pequenas coisas que vão acontecer, nada fica arquivado. As pessoas, se quiserem um dia mais tarde, olha, fez isto assim, não há nada que neste momento fique registado. É uma perda muito grande. Não tem acesso. Exatamente. Outra coisa que eu também me despeço, por exemplo, temos um museu, temos a Biblioteca Municipal ali embaixo, mas temos muitas coisas sobre o Bombarral que não estão lá, essas pequenas coisas que há muitos que estão esgotados que existem sobre o Bombarral, foram-se editando ao longo destes anos todos. A pessoa quer qualquer coisa, não tem, quer dizer, o museu tem, mas porquê é que está no museu e também não existe uma peçazinha lá embaixo também que a pessoa queira ficar elucidada sobre vários assuntos do Bombarral? É uma falha muito grande também. E pronto, e estas pequenas coisas que às vezes as pessoas querem saber certa coisa, dizem, vai lá para a biblioteca, já lá fui, aquela senhora às vezes também não sabe, certa que não sabe, e outras vezes, pronto, isso também, eu por acaso até sou amigo, que até ser, mas, Patrícia, aquilo a senhora está ali todo dia, aquele senhor podia, o rei das aguardentes, que do Bombarral, foi, este senhor tinha aqui um património muito grande, quer dizer, estas relíquias que estão aqui ainda depósitos, aqui assim em frente ao chinês, aquilo pertencia à firma Ramiro Magalhães, ele era o rei, quer dizer, ficava com o vinho às pessoas, queimava
queimava depois aquilo e esse vinho era mandado para o Porto, que é para transformar, de ser misturado nos vinhos do Porto. Era o negócio dele, era esse precisamente, era o rei das aguardentes. Aquela casa onde está ali naquela vielazinha que vai ter à farmácia Franca, aquilo foi a primeira casa dele. Havia ali um edifício onde morou o Sr. Dr. Botica, mais tarde aquela coisa toda. Aquilo era a residência oficial do Sr. Ramiro de Magalhães. Foi um grande proprietário também de vinhos aqui no Moral. Comprava os vinhos para serem transformados em aguardente. E essa aguardente depois era enviada para o Porto. Comprava aos produtores locais. Era enviada para o Porto para ser misturada nos vinhos do Porto, que era coisas todas. Não era vinho para fazer marcas, vinho para vender a granel, era vinho propriamente comprado para ser transformado em aguardente. Havia várias caldeiras, já tinha muitas caldeiras aqui na região do Bambarral. Aquela coisa toda. Agora falando de vinho, portanto agora temos a Cunhagem Rica de Sanhão, digamos assim, o legado do antigamente, mas quando fala pateleias, os Bernardinos eram produtores de vinho também, com marcas próprias? Com marcas próprias, exatamente. Os pateleias, vinhos e aguardentes, brandes, chegou a ter vários vinhos, por exemplo, há uma certa marca do brande pateleias que hoje em dia, que é no mercado, está a 3.000, 4.000 euros. Daqueles mais ricos, aqueles apreciadores bem da vinho. O próprio Barardo também chegou a ter aguardentes, e os Bernardinos também. Os Bernardinos também chegaram a ter uma sucursal na Bélgica de vinhos. O Luís Bernardino tem muitas fotos, coisas dessas. O que é que, por exemplo, aquilo está ali, aquela casa a cair, aquilo tem lá um espólio muito grande, as pessoas vão lá pouco a pouco, levam aquilo tudo, não é? Tanto tem rótulos de vinho com coisa, aquilo tem desaparecido aquelas coisas todas. Então, continuando no mundo empresarial... No mundo empresarial, por exemplo, em termos de comércio, por exemplo, tínhamos os pateleiros e pateleias, que era uma casa grande, pateleiros e pateleias, tinham ali um armazém onde está hoje o Escolha, aquilo tudo que pertencia para tinha os escritórios por cima e por baixo era mercearias, embora eles também tivessem uma mercearias a retalho. Retalho quer dizer, tinham vários viajantes que andavam aqui nas redondezas a fornecer os produtos de mercearia, né? Faziam as encomendas, depois eles tinham os carros de distribuição e depois iam fazer a distribuição. O Veríssimo de Duarte era a mesma coisa, mas o Veríssimo de Duarte era uma coisa espantosa. O Veríssimo de Duarte era mesmo uma grande casa em aspecto de mercearias, né? E cada loja já tinha um petrolino ou não funcionava assim? Não é petrolino que se diz? O petrolino é outro género, quer dizer, o petrolino é um género de vendedor ambulante. Mas não estava ligada a nenhum... Não. O Veríssimo Duarte tinha muita secção, quer dizer, primeiro tinha bancos, era gente de várias firmas de bancários e ultimamente também já apareceu que eram as letras. As pessoas antigamente trabalhavam todas as letras, fazia-se uma letra, quer dizer, o dinheiro aparecia, mas era através da letra. Depois as letras iam ser cobrando a pouco e pouco, e havia os agentes, e a Veríssimo Duarte era uma grande agente de letras bancárias, né? Tinha a sua secção de letras, aquela coisa toda, depois tinha a sua secção de revenda. Porque as letras era como se fosse um empréstimo? Um empréstimo através de umas folhas, até existem muitas letras. Havia as letras conforme a quantia fosse, havia letras de 5 questões, 10 questões, conforme aquilo aumentava, o selo da letra também ia subindo. Né? Eu tenho dezenas de letras daquela coisa toda. Mas tinha a parte de revenda, a parte de revenda. A parte de revenda. Também era a mesma coisa, quer dizer, o Veríssimo Duarte talvez fosse uma das firmas ultimamente com maior revenda, quer dizer, abrangia o Conselho de Caldas da Rainha, uma telaria praticamente, Peniche, Torres Vedras, para aquele lado até a Rua dos Vinhos, tinham 5 ou 6 vendedores que andavam a ver as coisas que necessitavam, faziam a sua encomendazinha, depois tinham 3, 4 carros que iam lá distribuir aquilo era, de facto, às vezes vendiam tudo, vendiam o amendoim, vendiam o carvão, vendiam tudo aquilo que existia. Mas o primeiro grande centro comercial que existiu no Moral foi os grandes armazéns de Santo António. Então essas duas fotografias, que era, o sócio era um senhor Júlio Tornel, que chegou a ter muita história aqui no Moral, pertenceu à Câmara de Obras, depois mais tarde foi vereador aqui do Moral, que fez de facto aquilo era, pelas fotografias que existem e pelos recortes dos jornais
que existiu, aquilo era uma gama, vendiam pólvora, vendiam chapéus, vendiam tudo aquilo que existisse, era uma das grandes firmas aqui do Oeste, grandes armazéns, existem fotografias dentro, os empregados, e existe aquilo tudo vazio. Depois tínhamos os pateleiros, também já falei das pateleiras, e depois, mais tarde, foram desaparecendo a pouco e pouco. Os pateleiros também tinham essa parte de revenda? Os pateleiros também tinham essa parte de revenda. E vendiam, e depois existiam do género agrícola, havia a CUF, que eram os armazéns que estavam ali ao pé da estação, aqueles armazéns vendiam as batatas, os enxofres, os sulfatos, aquela coisa toda, as pessoas iam ali à CUF, que tinham um ramal do caminho de ferro encostado ali, faziam as cargas e descargas dos sacos de enxofre, que tudo aquilo era uma azáfama, uma coisa... Outros tempos. Comparando com os dias de hoje, ficámos mais pequenininhos. Ainda tivemos esperança que a 8 viesse-nos dar alguma vitalidade, mas aquilo tenho a impressão que, em vez de nos trazer pessoas, tirou-nos pessoas daquela coisa toda. Agora temos aqui uma história que é muito engraçada, que é a lenda do corvo aqui da Mata Municipal. Olha, eu dei o coisa ao Nuno. Mas conte-nos você, nós queremos ouvi-lo antes de contar. Quer dizer, isso era uma história que andava perdida, então eu, quer dizer, soube quem é que tinha trazido o corvo para Moral. O corvo era o senhor Feliz Alexandre. Não sei se sabe, o senhor Feliz Alexandre era o irmão do senhor Alexandre, era um senhor que estava aqui a trabalhar com o irmão, que estava a meter gasolina nos carros, aquela que ele estava ali. E o senhor, em tempos, teve uma taberna, que é uma grande taberna, que é onde está hoje os sócios, lá em cima. Então, ele falou, alguém trouxe de um corvo bebé, mas os corvos, segundo dizem, para começarem a falar, tinham que cortar uma certa parte do bico, ou qualquer coisa assim, para eles poderem dobrar a língua, ou qualquer coisa assim. Então trouxeram o corvo e havia umas pessoas especializadas em cortar o bico, e cortaram o bico ao animal. Mas o corvo é um animal inteligente, é um pássaro, e o animal tomou de ponta o homem que tinha cortado o bico. O corvo foi crescendo, e cada vez que via aquele senhor, enfiava em voo picado contra ele, que o homem tinha que se abrigar, ficou sempre. Mas aquele corvo teve várias peripécias, né? Ele gostava muito de tomar banho, e então, além da caçada do Sport, aquele chafariz que lá está, tinha água na altura, agora também não tem água. As pessoas que queriam assistir àquilo, quer dizer, começavam a tocar numa lata, com força, o corvo já sabia que era para dar banho, tivesse onde tivesse a ouvir aquilo, vinha e chegava ali, abria a torneira, e ele todo ali para dentro, e tomava banho. Outra das peripécias davam moedas ao corvo. O corvo dava moeda de onde estão, então o corvo tinha um sítio, pegava na moeda com o bico, tinha um sítio sagrado, ia todas as moedas e tinha uma espécie de milheiro. Ia lá e metia aquela moeda. E aquela moeda, até que alguém mais perto, quer dizer, descobriu onde ele metia aquilo. As moedas eram daquelas bocas de incêndio. As bocas de incêndio tinham um género, uma tampa, que os bombeiros, né, que tinha a chave, a ranhura da chave era grande, né, daquelas chaves antigas, e o corvo ia ali e metia, e alguém foi lá um dia mais tarde mas o corvo, quer dizer, frequentava muito a mata. Então há uma história também, quer dizer, um dia havia ali a praça em frente à igreja, a praça era ali feita ao ar livre, né, e então as mulherinhas tinham que estar sempre, porque ele ia lá e picava os peixes, picava aquilo tudo, eu tinha vontade de estar o corvo, e o corvo chegou a uma certa altura também, começou a falar, então ele dizia, olá! Havia pessoas que iam na mata e eu ouvia às 2 ou 3 a ouvir assim, olá! Mas é que parecia mesmo uma pessoa a falar, e ficavam assim, ai credo, então começavam a dar. Outra história que contas, que um dia há uma galinha ou qualquer coisa que chocou os seus bebés, pronto, os seus bebés, e então a galinha ia à frente e os pintainhos iam atrás, mas ninguém se podia aproximar da galinha, porque vinha
o corvo atrás, e alguém se abraçou, o gajo mandava-se às tuas, quer dizer, aquilo faz conta que era propriedade Guarda-costas. Não, mas o proprietário teve vários problemas, porque ele picava as capotas dos carros, aquelas coisas todas, e depois iam lá, sabia que ele era o dono, e o homenzinho tinha que cobrir sempre aqueles prejuízos, aquelas coisas todas, mas ainda durou aí uma década, ainda mais ou menos, recordo. Estou empenado, aquela coisa. Vivia na mata ou só passava algum tempo na mata? Só passava algum tempo na mata, ia sempre ficar à taberna lá o próprio proprietário. Nasceu a filha e ele foi acostumado, a filha está além do berço, era difícil a pessoa aproximar-se da filha, se o corpo estivesse ali ao pé, já sabia que podia ser atacada. Mais tarde foi abatido, quer dizer, desapareceu alguém que o abateu. Com aquelas espingardas artesanais. Sim, Luís, estava aqui a ver aqui os apontamentos do Nuno. Nós estamos num sítio, tem uma sala dedicada ao Jorge Almeida Monteiro. Recorda-se dele? Recordo perfeitamente o Jorge Almeida Monteiro, quer dizer, recordo porque, pronto, o Jorge Almeida Monteiro era marido de uma senhora que era filha do Sr. Ivaristo Judício, o Sr. Atalanta. E então o Sr. Jorge, por exemplo, às vezes tinha que trabalhar também, que era na tipografia, era considerado como um colega de profissão, embora fosse um artista excepcional, né? Por exemplo, em martelados, quer dizer, era um artista de facto, e pronto, o Bom Barral nunca lhe deu o devido valor a que ele teve. Há várias, conforme tem o museu, há várias pessoas, fumava muito, coitado, mas via-o muitas vezes ir para a cerâmica, né? Ele era um dos proprietários da cerâmica. Quando a cerâmica estava no seu auge, a cerâmica era praticamente... O forno da cerâmica não era nada elétrico, aquilo era tudo queimado em caruma, dos pinheiros e aquela coisa toda, que o forno era alimentado aqui, depois tinha aquela linha de montagem, com as peças eram banhadas no vidro, os pintores, aquela coisa toda. Eu, como criança, andei ligeiramente e vi aquelas coisas todas que existiam ali naquilo tanto. Mas o Jorge Almeida, mais tarde, já no meu tempo, existiu o Sr. Virgílio, que também foi colega do Sr. Jorge Almeida Bentor. E sobre o Sr. Virgílio também era uma história que anda perdida, não posso... Mas pelo aquilo que os recordes que eu tenho lido, o Sr. Virgílio era uma pessoa também muito... Apareceu aí no Bom Barral, sobre a cerâmica, aquela coisa... E sobre a cerâmica e sobre o teatro também, não é? Nós falamos muito na cerâmica bombardense, mas havia mais cerâmicas nessa altura, não é? Não, quer dizer, a cerâmica existiu, depois começou a haver pessoas, embora artisticamente fizessem trabalho de cerâmica, tinham o seu fornozinho próprio e faziam as peças em casa. Depois existiu uma que é no Valpato, que é da Emília. Essa foi a última cerâmica praticamente do Bom Barral, porque o Bom Barral e faziam trabalhos incertos, faziam pratos e aquilo era uma linha, chegou a ser uma linha de facto de montagem, mas as peças geralmente da cerâmica foram peças que existem, muitas peças hoje em dia no mercado e são valiosas também. Quer dizer, chegámos a ombrear também com alcobaça, aquelas peças de alcobaça, aquilo tudo. E houve certos artistas que trabalharam aqui e depois, quando isto fechou, foram para a alcobaça. Para a fábrica de alcobaça, aquilo tudo. Ok. Aqui os apontamentos, acho que não é... Pois, quer dizer, já soube agora, por exemplo, também deu ao Nuno recorte a morte que é de um barlense dos vinhos, Sr. António Pereira Bernardino. António Pereira Bernardino faleceu, depois deixou aos 3 filhos a firma Pereira Bernardino Limitada, porque esse senhor foi assassinado no Porto quando foi cobrar uma dívida de vinho. Foi lá cobrar essa dívida, o indivíduo ou estava mal disposto a qualquer coisa, puxa para a pistola e dá-lhe 2 tiros, quer dizer, o homem não morreu logo no momento, mas foi hospitalizado e depois teve lá nos cuidados intensivos no Porto e depois faleceu e depois veio para baixo e coitado, não havia os transportes, teve que vir de comboio, pronto. E, na altura era o dono da Quinta da Granja. Só está em Bernardino, a Quinta da Granja era a propriedade dele. Teve um grande funeral, uma coisa espantosa, segundo o recorte do jornal, não é? Deixou aquilo aos filhos, depois os filhos
enquanto a coisa foi dada, depois vieram os netos dele, depois os netos, até que a firma hoje em dia está naquela situação, está ali bem. Aquilo também é uma pena, aquela avenida da estação não ser toda recuperada. É pena aquilo, de facto dava ali um museu extraordinário. Aquilo vai, cai tudo, não é? A própria Junta Nacional dos Vinhos. Eu não sei quando a Câmara tomou conta daquilo, se existiu aquelas caldeiras, aquilo tinha umas caldeiras em cobre, umas coisas extraordinárias, mas parece que aquilo foi tudo, alguém gostou ali, não, já não tinha lá nada disso, aquilo não foi vendido, aquilo foi roubado dali da Junta, aquilo era uma coisa... Não, mas quando o edifício passou para a Câmara já não... Já não tinha nada daquilo. Essas coisas. Por exemplo, como nós é muito triste, nós alusivos ao vinho também não temos nada. Nós devemos ter o museu de coisas Agora falando de vinho, eu estava-lhe a perguntar se assistiu à transição para a Pera Rocha, quando se começou a produzir Pera Rocha. Quer dizer, a Pera Rocha já existia há muito tempo no Bom Barral, só que não existia, o vinho deixou de ter o valor que foi, depois houve aqueles incentivos que é para tirarem as vinhas e aquela coisa toda, e a malta, como a Pera Rocha se calhar era mais rentável, começou a arrancar as vinhas e começou a meter dentro. Mas o tempo de vender mascando no Barral era uma coisa extraordinária, quer dizer, não havia rua nenhumazinha que não tivesse um ou dois lagares tradicionais, coisas individuais que as pessoas amanhavam, e depois quando vinha o tempo da vendima, espremiu ali o vinho, aquela coisa toda. E depois havia alguns que não tinham os lagares, eles emprestavam os lagares, que é para transformar o vinho. As pessoas levavam o vinho para cá, os malteses, e vinham os homens com os bois, aqueles abogões, traziam os seus bois ali do lado da serra, vinham para aí assim, mas esses abogões eram sempre tratados de um modo especial, como eram os malteses. Tinham direito ao almoço, tinham direito a coisa e pronto, vinham para aí. Era uma obra especializada. Era pessoas especializadas, mas aquilo, quando era mais pequenino, às vezes tínhamos medo, porque a junta de bois era o dos bois, a gente tinha que passar em frente ali aos chifres dos bois, metia sempre aquele respeitozinho, aquela coisa, e tínhamos de ter muito cuidado, porque as ruas, os incrementos dos bois estavam espalhados, mas quer dizer, era aquela coisa típica que é das vendemas, né? Havia aquele cheiro mesmo, o mosto no ar e aquele cheiro da uva e aquela coisa toda, e não havia a luz elétrica, era com aqueles gasómetros, umas pedras que se metiam com água e aquilo depois dava luz e aquela coisa toda. E depois havia aquele tlim, que era das prensas, aquilo para esmagar, fazia-se água a pé, depois tinha-se de tirar o engaço, aquela coisa toda, depois vinha o tempo do vinho, vender o vinho, passava o inverno e as pessoas tinham que ir, faziam uma amostrazinha do vinho, depois tínhamos que ir aos pateleiros ou qualquer coisa, com aquela amostrazinha, ver quem é que dava mais. As pessoas tinham os seus laboratórios lá daquelas empresas, depois conforme a graduação, aquilo tudo, e havia uns que davam mais do que outros, e depois havia aquele comércio. E a pessoa tinha o seu depósitozinho em casa, aquele depósito sem cimento, que caía muitas coisas, metiam ali o vinho, ficava ali armazenado, e depois faziam o vinho, que é para os amém da terra, que a pessoa, durante o amém da terra, não bebia água quando estava a trabalhar, havia água a pé, água a pézinha, quando era nova era boa. Mas quando aquilo começava a apanhar mais junhos, aquilo já não era água a pé, aquilo era uma mistela. Pois, mas se começasse a beber vinho, a dar a beber vinho com sede e a trabalhar no campo, ficavam mais de meia centena de tavernas. Há pouco falava-se da lenda e agora estávamos a falar da questão do cemitério, estavam aqui a lembrar. Lembra-se de contarem a lenda da Cabeça Santa? Está a história da Cabeça Santa, não é? Mas lembra-se dela ser contada? Não, contada não, quer dizer, até é uma coisa que está transcrita já há muitos anos, no próprio Cancioneiro de Lendas de Portugal vem lá a lenda da Cabeça Santa de Bom Barral, mas de facto parece que era mesmo verdadeiro, não é? Em São Brás, os animais durante aquela pandemia beijavam a cabeça daquela coisa e ficavam curados, não é? E há outra lenda também do Sr. Jus, né? Que aquele caixote que nós não temos assim muitas lendas de passar. O meu desejo, e acho lá que este desejo que organizo, quer dizer, há alguém de facto que na Idade do Bom Relance que
pegue na história de Bombarral, mas uma coisa com pés e cabeça, né, que continua desde o início, porque o Bombarral tem a sua história e é uma história digna, não só para o futuro, porque não há passado sem presente, e o nosso passado é digno de ser registado, porque nós temos muita coisa boa no Bombarral, coisas boas que as pessoas hoje em dia já não se recordam, porque o Bombarral foi feito com muito amor, desde os republicanos e depois a seguir os republicanos, outras fases mais, e eu acho que, pronto, esta malta, esta juventude nova não sabe, não tem o amor próprio à camisola, quer dizer, o Bombarral em si também talvez já não proporciona alguma esperança de vida, porque em termos de emprego praticamente não há nada que se possa oferecer aos jovens, e mesmo o Bombarral tem história, é uma história digna, e às vezes choca-me um pouco, porque o princípio da história do Bombarral foi o vinho, e o vinho hoje em dia no Bombarral está um pouco esquecido. Eu acho que temos várias rotundas e não ficava nada, uma rotunda com motivo o antigo Bombarral vinha ter, por exemplo, um carro de bois, ou uma pessoa com um cesto de uvas à cabeça, ou qualquer coisa, uma coisa que fizesse lembrar que o Bombarral já foi terra do vinho, como foi conhecida. Quer dizer, agora é mais a terra da pera, do valor também a esta nova produção, que é, por exemplo, bem dizem que é o petróleo de Bombarral, mas não esquecermos também que o vinho também teve uma importância vital para o Conselho de Bombarral nos seus tempos, isso é só o que eu desejo.